Como você sabe, o fiasco é o meu inimigo número 1. Desde que eu fiz esse vídeo aqui, né, esse vídeo em que basicamente eu falo mal do vídeo dele, é isso que eu faço nesse vídeo, a internet inteira sabe que eu e o fiasco nós somos inimigos públicos. E bom, aqui eu falo que o fiasco não entende Elite Code, o fiasco diz que Elite Code é inútil. Pra resolver essa treta, o cara acabou me convidando pra explicar Elite Code em Java. Olha o absurdo. Então eu fiz a única coisa possível, né, é óbvio que eu topei. Quando esse vídeo sair, provavelmente ontem ou hoje, o fiasco lançou o curso dele, que tem um módulo de Elite Code. E se você abrir aqui o módulo de Elite Code dele, você vai ver que quem gravou o módulo fui eu. Sim, eu ensinei Elite Code pro fiasco. Você pode abrir aqui o bagulho, tem tipo... Cara, tem vídeo de 25 minutos de eu explicando como é que se faz o cálculo de anagramas. Tá bastante bom, tá? O meu módulo de Elite Code no curso do fiasco tá bastante bom. Então, vamos dar uma palhinha aqui do que a gente vai fazer. Hoje eu vou resolver um problema, não em Java, né? Java é coisa de maluco. Eu vou resolver em Python pra mostrar que Python é uma linguagem muito melhor. Né, ali pro fiasco eu fui obrigado a fazer tudo em Java contra a minha vontade, né? Mas aqui, como é o meu canal, é o meu Elite Code, eu posso escolher como que eu vou resolver isso daqui utilizando Python. A ideia é a seguinte, eu preciso encontrar o maior palíndromo possível numa string. Então vamos pegar aqui o que eles deram de exemplo, né? Vamos jogar aqui no nosso SkellyDraw. Qual que é o maior palíndromo possível dessa string? Bom, na verdade tem duas respostas aqui, porque se você olhar, esse BAB é um palíndromo, né? E o que é um palíndromo? Um palíndromo é uma palavra que de frente pra trás, de trás pra frente, ela é igual, tá? Então, esse BAB é um palíndromo de 3 letras, mas esse ABA também é um palíndromo de 3 letras, tá? Ambas respostas, nesse caso, são respostas válidas. Deixa eu mudar a fonte pra ficar um pouco mais programador e vamos botar isso daqui tudo em caps lock. A gente tem isso daqui, como é que a gente vai resolver esse problema? A gente vai fazer algo que, cara, não é uma slide window, mas meio que é uma slide window modificada, assim. A gente vai inicializar numa letra, né? E, por definição, assim, uma única letra meio que é um palíndromo, mais ou menos. E aí, a partir dessa letra, a gente vai expandir uma janela para dois lados. Então a gente vai expandir um para cá e um para cá, né? Nesse caso não tem nada atrás, então não é um palíndromo. E a gente vai ter sempre um ponteiro apontando para onde a gente está nessa lista. Então, primeira letra que a gente vai ver se tem palíndromos em volta dela é a primeira letra aqui da string, é o nosso B. Não deu certo, né? Então a gente vai para a segunda letra é o nosso A. Lembrando, a gente inicializa uma janela aqui no A e a gente vai expandir essa janela um para trás e um para frente. Ao expandir essa janela, eu vou ter dentro da minha janela a string BAB e eu vou conseguir verificar que isso daqui é de fato um palíndromo, né? Então a gente também vai precisar de uma variável, sei lá, vamos colocar aqui max, que é igual o tamanho máximo de um palíndromo encontrado até o momento. E isso daqui é basicamente a solução desse problema, tá? Ele é um problema que muita gente tem dificuldade porque ele mistura ponteiros com uma sliding window modificada. Não é bem uma sliding window. É um slice do array que expande para os dois lados baseado a partir de um ponto inicial. É um problema um pouquinho convoluto, assim. E assim, aqui como eu explico no curso do fiasco, né, eu não expliquei o curso dele, tá? É um curso de Java, é coisa de javeiro. Por acaso tem um módulo de Elite Code, eu tô falando porque eu tô nesse módulo de Elite Code, mas é curso de javeiro. Se tu tá interessado em programação em Java, em Spring Boot, e tem um módulo de carreira internacional que é super massa também. Eu fiz esse módulo de carreira internacional, tá fantástico. O fiasco chamou, quantas pessoas são? São, parece que 4 ou 5 profissionais de recrutamento, assim, que dão módulos sobre LinkedIn, sobre currículo, etc. Enfim, vamos voltar para o nosso problema, né? O que eu queria dizer é que lá eu explico também o que é Big O, e é importante a gente saber quais as complexidades disso aqui, né? A gente precisa saber a complexidade temporal e a complexidade espacial. Essa questão também, a solução que eu estou apresentando, ela não é a solução ótima. E eu não vou apresentar a solução ótima. A solução ótima para esse problema é o tal do Manager's Algorithm. É um algoritmo super complexo, eu não vou explicar ele. Ele resolve sim essa questão em O de N. Mas como você está vendo, a gente vai inicializar uma janela, né? E a gente vai expandir essa janela, e essa janela pode ser expandida meio que ad infinitum, assim, né? Ela vai começar aqui, ela pode expandir para cá, ela pode expandir. Então, para passar em entrevistas, nessa questão aqui, a nossa solução, ela é O de N ao quadrado, e O de N ao quadrado costuma ser aceita, tá? Se a pessoa te pedir por O de N, você vai ter que saber esse algoritmo aqui, que eu não vou explicar agora porque eu não tenho esse tempo todo. E, bom, a complexidade espacial, ela é um pouco interessante, porque nota que a gente não tá armazenando os palíndromos, a gente tá armazenando o tamanho deles. A gente não tem que manter uma lista de palíndromos, a gente tem uma janela que expande ali e tal. Acaba que a nossa complexidade espacial, ela é fixa. Independente do tamanho da nossa string, a gente vai ter umas variáveis aqui, né, o ponteiro, pra manter onde é que a gente tá, onde que a janela inicia, onde que a janela termina, mas tudo isso são valores inteiros que não vão escalar a quantidade de memória que eles precisam baseado no input. Se o nosso input for uma string de 3 caracteres ou for uma string de 3 milhões de caracteres, a quantidade de variáveis que a gente inicializa e o tamanho dessas
variáveis não escala com esse tamanho do input, então acaba que a nossa complexidade espacial é O de 1, o que é bastante bom, tá? Esse é um problema que não requer muita memória, ele vai requerer aqui muita computação. Nossa complexidade temporal, ela não é boa. E, bom, eu acho que tá bastante explicado o algoritmo, tá? E essa daqui, numa entrevista, essa é a parte importante, tá? Essa parte da explicação, da compreensão do problema, e a parte de codar aqui é muito fácil, e eu vou mostrar isso codando aqui em Python, né? Que é a melhor linguagem. Então, primeiro a gente tem que lidar com uma string vazia. Se a string for vazia, óbvio que a gente vai retornar aqui um coisa vazio. If not, s, return. Pera aí, o que é o meu retorno? Ah, ele quer que retorne o palíndromo mesmo. Perdão, achei que fosse o tamanho do palíndromo. Não, ele quer o palíndromo em si. Como ele quer o palíndromo em si, essa complexidade espacial pode ficar um pouco incógnita, tá? Porque vai depender da linguagem, a gente vai ter coisas diferentes acontecendo aqui. Eu acho que como ele quer o palíndromo, a gente pode falar que O de n acaba sendo correto, porque o palíndromo que a gente vai retornar pode ser do tamanho da string, tá? Então acho que a complexidade espacial O de n pode ser correto, mas mesmo assim isso não vai alterar o nosso algoritmo, porque o nosso max aqui, ele vai ser só uma string e ela vai ser modificada, né? Então eu posso ter aqui a minha string ABA e se surgir um palíndromo maior, tipo DA, BA, eu só modifico essa string. A lógica do algoritmo acaba sendo a mesma. Enfim, prosseguindo aqui para nossa solução, na verdade o que eu vou fazer é mostrar para todo mundo que pergunta qual que é a melhor linguagem para se fazer LeetCode, etc, que não importa, não tem a menor importância. Eu comecei em Python, mas não, esse vídeo eu vou fazer em Java mesmo. E eu vou mostrar que se você sabe programar, tipo, é a mesma coisa, sabe? Não tem estresse. Então vamos começar aqui no nosso Javinha, né? Eu posso cometer alguns errinhos de sintaxe, que eu sempre esqueço ponto e vírgula, eu sempre esqueço umas coisas quando eu tô lidando com Java. Mas vamos lá. If s, que é a nossa string, for igual a null, ou s.length, né, for igual a zero, né? Isso que a gente tá checando se a nossa string é vazia, a gente vai retornar que meio que não tem palíndromo. Então a gente retorna uma string vazia aqui. Aí, o que eu quero fazer? Eu quero um int start, que vai ser igual a zero. Isso aqui não importa, tá? A gente vai alterar depois. E um int end, que vai ser igual a zero também. Isso daqui vão ser esses ponteiros que vão apontar para a nossa substring, tá? Pro início do maior palíndromo até o fim do maior palíndromo, tá? O jeito que eu tô fazendo isso, ao invés de ficar criando e recriando strings novamente, eu só aponto pro início e eu aponto pro fim de onde está o maior palíndromo e depois eu consigo alterar essas variáveis. Com isso dito, como a gente vai retornar um slice da string, eu também acho justo argumentar que, de novo, a nossa complexidade espacial voltou a ser O de 1, porque a gente tá armazenando o ponteiro que aponta pro início, o ponteiro que aponta pro fim, e a gente não tá recriando strings, entendeu? Essa explicação é importante se fazer. Aí, bom, a gente vai dar um loop pela nossa string, né, pra gente expandir a nossa janela lá. Então a gente vai ter aqui um for int i igual a zero. Enquanto o nosso i for menor do que o tamanho da nossa string aqui, eu vou dar o meu i++. O pessoal reclama que Java é verboso, né, mas Java pelo menos tem i++, Python não tem. Que dentro do meu for loop eu vou fazer algumas operações, mas antes de fazer essas operações dentro do for loop, eu quero definir uma função para ajudar a gente. Eu quero definir uma função auxiliar, uma helper function aqui, né? Private int expand, e isso daqui é para expandir a janela em volta do caractere que a gente está olhando no momento, né? Essa função que ela vai fazer, ela vai lidar com essa expansão aqui, né? Eu tenho minha janelinha aqui no B, eu vou expandir para os dois lados. Então, recebe uma string, eu vou querer receber também um int left e um int right. Por que eu tô fazendo assim a implementação, né? Porque só o que eu preciso fazer é aí expandir quer dizer, jogar o left um para esquerda, jogar o right um para direita e ir checando se os caracteres são iguais. Como eu vou fazer para expandir essa janela, eu vou fazer o seguinte: esse caractere do meio, esse B aqui, pouco importa, né? Você concorda comigo que pode ser qualquer caractere ali, pode ser um J, um W, tanto faz. O caractere do meio de um palíndromo não vai importar o que ele é. O que a gente vai estar olhando aqui é se esse A aqui é igual a esse A aqui da direita, entendeu? A gente vai checar se o caractere no ponteiro da esquerda é igual ao caractere no ponteiro da direita, e a gente continua expandindo enquanto eles forem iguais, e no final retorna esse tamanho. Então, while left for menor ou igual a zero, e o nosso right for menor do que s.length, né? Por que eu tô fazendo isso? Eu tô fazendo isso pra não dar out of bounds, né? Pra eu não ter um left negativo ou um right que estoura ali a string. E aí eu também quero checar se eles são iguais, né? Então, s.char at left igual, posso só copiar isso aqui, s.char at right. E aí eu abro o meu while. Eu acho que a minha sintaxe do Java tá correta aqui, tá? Acho que tá tudo certo. Enfim, né, podemos usar aqui o left menos, right mais, né? Enquanto todas essas coisas forem verdade, a gente vai expandindo aqui expandindo a nossa janela. Depois desse while, a gente vai retornar right menos left. E o resultado da nossa função vai ser right menos left menos 1. Esse menos 1 é um pouco confuso, mas o que você precisa entender é que, por exemplo, se a gente tem uma string e a gente tá checando a string C, D, A, D,
B, tá? A gente vai encontrar que... Eu posso mostrar aqui que vai ficar mais fácil, tá? O nosso while, ele vai ter o left apontando pra cá, né? E o right apontando pra cá. Nesse caso, esse left aqui tá apontando pro item no index 1. Esse right aqui tá apontando pro posição 3, né? Só que o for loop, ele vai rodar mais uma vez ainda, entendeu? Ele vai puxar o left pra cá e vai puxar o right pra cá. Então, quando ele terminar, o nosso left vai estar em 0 e o nosso right vai estar em 4. Qual que era pra ser o tamanho do nosso palíndromo encontrado? Foi esse daqui, né? Foi uma anterior, antes dessa última expansão. Antes dessa última expansão, a gente tem que o tamanho é 3. Se a gente fizer um right menos left, a gente vai ter aqui que o valor é 4 menos 0, 4. Então, pra corrigir esse offset, a gente precisa dar o menos 1 aqui. Isso pode ser um pouquinho confuso para as pessoas. E bom, agora a gente vai adicionar um pouquinho mais de complexidade. Pode ser que você já tenha pensado nesse caso, pode ser que não. E se a gente tiver uma string que for A, C, C, B? Nada demais com essa string, né? Não tem nada de muito absurdo nela. A gente consegue bater o olho nisso aqui e rapidamente encontrar que o maior palíndromo é CC, é um palíndromo par. Lembra aquela ideia da janelinha que eu tava te explicando? Que a janelinha começa aqui e aí ela expande pra direita e expande pra esquerda? Com essa lógica, a gente nunca encontraria um palíndromo de tamanho par. A gente nunca encontraria o palíndromo CC, entendeu? Então, para cada valor aqui, para cada caractere dentro dessa string, a gente precisa procurar os palíndromos ímpares, né? Então, os palíndromos que a janela expande um para frente e um para trás, e também os palíndromos pares, em que a janela começa sendo um par e aí expande um para frente e um para trás. E por isso que a minha implementação do expand aqui, ela tá um pouco estranha, né? Ela recebe esse left e esse right, porque agora eu consigo, dado cada valor dessa string, calcular o odd, o ímpar, e calcular o even, o par. Então eu dou aqui que um odd é um expand. Expand como? Expand vai receber a nossa string, né? Nossa string é sempre S, e o even também, mesma lógica, vai expandir em volta da string. Só que no meu caso ímpar, eu quero passar aqui o left e o right, os dois ponteiros que vão expandir começam apontando para o mesmo elemento. Os dois começam apontando para o C. Aí eles expandem um para a direita, um para a esquerda. E no caso do par, eu quero que eles comecem apontando para elementos diferentes, um na frente do outro. E é assim que a gente vai calcular o par e o ímpar, tá? O nosso odd, ele vai começar com os dois ponteiros apontando para o mesmo. Aí ele vai fazer essa expansão, vai encontrar o tamanho do palíndromo aqui, né? E no par, ele vai fazer essa mesma expansão, só que ele vai começar com um ponteiro apontando para o item e o outro ponteiro apontando para o item mais 1. Bacana, né? Agora só o que a gente precisa fazer é ter o nosso valor inteiro de tamanho máximo. Então um int aqui, max length, eu posso inicializar. Max length, tá bom? Que ele vai ser math.max odd e even, né? E aí, para todos os caracteres dessa string, a gente vai estar obtendo o maior palíndromo possível centrado, cujo centro seja aquele caractere que a gente inicializou aqui, os expands. E aqui, o nosso int, aqui que vai entrar na brincadeira o nosso start e o end, tá? Porque aqui dentro é que a gente vai ver se o nosso max length de agora é maior do que end menos start, né? Ou seja, se foi encontrado um novo palíndromo maior que o palíndromo que a gente tinha anteriormente, aí a gente vai alterar os valores. A gente vai alterar aqui o start vai ser igual ao novo início do palíndromo maior, né? E o end vai ser igual ao novo início do palíndromo maior que tem. Eu acabei de me tocar de um negócio, na real. Como isso aqui é Java, né? Essa função aqui, eu vou jogar ela fora da outra função. Isso aqui não é Python. Então tá, o private int tá fora da outra função. Ela é só uma função helper que a gente vai chamar aqui, né? E com o start e o end calculados, depois que acabar esse for, eu vou ter resultado. Depois que acabar esse for, eu vou só retornar um s.substring, e é aqui que a gente vai inicializar a nossa resposta, nossa substring a partir do start, e que acaba no end mais 1, né? Porque a substring, ela funciona assim, né? Eu tenho que passar o end mais 1 se eu quiser incluir aquele valor. Ele é, como é que chama? Não lembro agora se o termo é inclusivo ou exclusivo, aberto, fechado, enfim. Como que a gente calcula o start? A gente sabe qual é o caractere central do nosso palíndromo. Então o caractere central do nosso palíndromo é o i. A gente sabe também o tamanho do nosso palíndromo. O tamanho do nosso palíndromo é o max length. Então, o caractere onde vai começar esse palíndromo, por exemplo, imagina que eu tenho um palíndromo que seja A, B, C, C, B, A, aqui no meio um D, pode ser. O tamanho do meu palíndromo é 7. Meu caractere central é aqui no caso, numa string indexada em 0, é o 3, né? O que eu preciso fazer para apontar para o início? Eu preciso subtrair alguma coisa, né? Eu tenho 7, que é o meu tamanho. O início, ele não tá 7 casas atrás, na verdade. Ele tá 3 casas para trás. Então eu preciso subtrair 3 casas. Eu preciso dar um jeito de dar 3 passos para trás. Eu vou pegar o meu tamanho, eu vou subtrair 1, peguei o tamanho total, subtrair 1, dividir por 2, que aí, independente do tamanho, tá? Independente se o nosso palíndromo... A gente pode imaginar aqui um palíndromo, por exemplo, que tem 3 casas só. Então,
esse do meio seria o 1. Esse aqui, né, esse outro C aqui seria o último. O tamanho dele ia ser 3, menos 1 ia dar 2, sobre 2 ia dar 1. O start ia ser uma casa atrás do início, e o end meio que o contrário, né? Enfim, tudo isso, pra eu estar explicando aqui que o 1 menos max length, perdão, i menos max length menos 1, dividido por 2, é o que vai me dar o resultado de onde está o meu start, de onde inicializa o meu maior palíndromo, e o nosso end vai ser meio que o contrário disso, né? Vai ser i mais max length sobre 2. Eu acabo somando ao invés de subtraindo. Eu acho que tá tudo certo, mas deve ter algum erro de sintaxe, porque é Java. Claro, faltou ponto e vírgula, faltou ponto e vírgula, faltou ponto e vírgula. Isso aqui é Java, isso aqui é vida. Run. Deu certo. E tá aqui, tá resolvido o nosso problema. Performance excelente. Consegue ver aqui no gráfico que foi uma das boas do LeetCode, né? 16 milissegundos, um tempo excelente, tá? 16 milissegundos, se a gente rodar aqui o mesmo em Python, né? Eu tenho uma solução pronta aqui em Python também, eu vou só copiar e colar, eu não vou codar tudo de novo. Vamos rodar em Python e ver como é que dá. Submit. 231 milissegundos, né? A gente consegue ver aqui que o Java foi um pouquinho mais rápido. Um pouquinho, 231 contra 16 milissegundos. Um pouco mais rápido. Por que eu fiz em Java? Por que eu fiz toda essa explicação? Primeiro, para ilustrar que a parte importante é esse conhecimento do algoritmo, tá? Essa explicação aqui que eu fiz. E durante a construção do algoritmo eu fui alterando a explicação e adicionando novas coisas nessa explicação, porque eu fui percebendo que tinha coisas que faltavam na minha explicação inicial. E esse vai ser, geralmente, o processo de uma entrevista de LeetCode. É nesse formato aqui. E eu fiz em Java para mostrar que o que importa é essa explicação aqui e não o código. Sério, qualquer linguagem vai dar tudo no mesmo no final. Se você souber a sintaxe da linguagem, você vai conseguir resolver, tá? Isso aqui é Java, mas, cara, o código... Você que não conhece Java, olha pra isso aqui e, tipo, você consegue entender tudo o que tá acontecendo. Se você conhece qualquer linguagem C-like, elas são muito parecidas. O Java não é tão diferente assim de JavaScript, de Python, de qualquer outra coisa. Não é um bicho de sete cabeças. O pessoal sempre me pergunta qual linguagem usar pra LeetCode. Resposta é tanto faz, dá tudo no mesmo. Eu prefiro Python porque eu acho ela a menos verbosa e eu acho que é a que dá de fazer mais coisas, assim, tem uma expressividade boa, é rápida de desenvolver soluções, eu não fico errando ponto e vírgula, mas é tudo igual, é tudo igual. E fica aí pros meus javeiros a solução desse problema. Queria também agradecer bastante mesmo ao Fiasco, foi muito legal fazer parte da construção aqui do curso dele, fazer esse módulo de LeetCode. Se você estiver interessado no curso dele, tem um link na descrição, com esse link específico você vai estar apoiando meu canal, e o curso dele tá fantástico, tá realmente muito bom. Especialmente a minha parte, né, minha parte tá excelente. Eu acho que com isso aqui o Fiasco vai finalmente aprender LeetCode e parar de me encher o saco. E é isso, tá? Se não tinha ficado claro até agora, queria mandar um abração pro Fiasco, queria falar pra você que tá assistindo esse vídeo que nunca teve treta nenhuma, a internet inventou essa treta. Fiasco, meu parça, tamo junto, Fiasco. Novamente, brigadão pelo convite pra participar do curso. Tá incrível. Pessoal, dá uma conferida ali no curso e no canal do Fiasco também, né? Vou deixar um vídeo dele falando mais sobre isso linkado na descrição também. Valeu, javeiros!